Olá, irmã, olá, irmão, tudo bom com vocês? Tudo bem com suas famílias e com as suas unidades? Vamos para o Vem Segue-me dessa semana, que são os capítulos 7 até 12 do livro de Elamã. No capítulo 7, o que pudemos aprender? Nefe, que era filho de Elamã, ele voltou para Zaraenla após pregar o evangelho. Mas lá ele foi rejeitado, as coisas estavam difíceis, estavam complicadas, e vamos começar a ver então no versículo 4 o que estava acontecendo. E vendo o povo naquele estado de tão terrível iniquidade, e aqueles ladrões de Gadianto ocupando as cadeiras dos juízes, tendo usurpado o poder e a autoridade da terra, desprezando os mandamentos de Deus, e em nada sendo dignos perante ele, não fazendo justiça aos filhos dos homens. É diferente do que nós vemos hoje em dia, ver pessoas iníquas ocupando cargos importantes, corrompendo as leis, protegendo quem tem dinheiro e condenando pessoas inocentes. Era difícil a situação que esse povo estava passando. E continua no versículo 5. Condenando os justos em virtude de sua retidão, deixando os culpados e iníquos impunes por causa de seu dinheiro, e ainda mais mantendo-os em altos cargos de governo para dirigirem fazer o que bem quisessem, a fim de enriquecerem e gozarem as glórias do mundo, e também para mais facilmente poderem cometer adultério, e roubar, e matar, e proceder de acordo com a própria vontade. Falamos da riqueza, da corrupção. Quem já não viu o caso de alguém por ser rico ou por ser filho de alguém muito rico ou influente, cometer um erro, um pecado, um crime grave, sério, mas por ter dinheiro de ser de alguma família rica acabou ficando por isso mesmo, acabou ficando impune? Então, já desde aquele tempo a gente vê da corrupção, das pessoas chamando o mal de bem e o bem de mal, e para quê? Para terem as honras do mundo, as riquezas, as glórias dos homens. Mas o próprio Senhor, ele alertou lá no Novo Testamento de que aproveita o homem ganhar o mundo se perder a sua alma. Isso é uma das coisas que temos que ter em mente, um dos ensinamentos do Senhor. E estava difícil para Nefe, e eu sei como ele se sentia. A gente fica vendo homens iníquos, homens errados, ocupando cargos importantes da vida pública, corrompendo as leis e fazendo tudo para se ajudarem, colaborar entre si e condenando os que são corretos, aqueles que procuram ter uma vida digna. E tudo isso, incrivelmente, aconteceu num pouco tempo, um espaço muito curto, e Nefe ele se magoou, ele desabafou. A gente pode conferir nos versículos do 7 ao 9 o tanto que Nefe ele estava triste em ver a situação daquele povo. Em tão pouco tempo eles terem se corrompido. E aí homens e pessoas e logo ouviram o aclamar da sua torre, e logo multidões se reuniram para vê-lo clamar. E Nefe os viu e lhes falou abertamente sobre as suas iniquidades e os alertou sobre as consequências do pecado, que se eles não se arrependessem, eles seriam destruídos. Porque eles iam perder a companhia do Espírito Santo, e também os repreendeu devido ao orgulho. E ele testificou que ele tinha todo esse conhecimento porque Deus os havia revelado. Ele falou qual era a verdadeira fonte, que era o Pai Celestial. Nefe, ele chamou realmente, ele corajosamente falou para as pessoas, ele chamou a atenção de seus erros, e claro que as pessoas não gostaram, conforme a gente agora vê no capítulo 8. Os juízes corruptos se irritaram com Nefe e tentaram julgar o povo contra ele, alegando que ele era louco, que ele ultrajava a lei. Mas o que ele tinha feito? Ele havia denunciado seus erros, suas iniquidades e sua corrupção. Só que houve alguns que reconheceram seus erros
e falaram para deixar Nefe em paz. E os que queriam destruir Nefe, eles ficaram com medo que a multidão acabasse matando era a eles e não a Nefe. E eles temeram. E ao ver a simpatia desses outros, Nefe voltou a falar. Ele citou vários profetas como Moisés, toda a sua obra. Moisés, lembrando, lá ele havia sido adotado pela filha do faraó para não ser morto. Ele deixou uma vida de luxo para poder ser o libertador do povo de Israel, lá da escravidão do Egito. E ele deixou toda a vida de riqueza para poder servir ao Senhor. E não foi fácil tomar conta lá do povo judeu. Ele também citou outro, e a questão lá da serpente de metal. Vamos então ver no versículo 15, no capítulo 8. E assim como todos os que olharam para aquela serpente viveram, sim, também todos os que olharam para o Filho de Deus com fé, tendo espírito contrito, viverão para a vida eterna. A gente já viu numa outra aula que essa serpente de metal que eles tiveram que hastear lá, quem olhasse para ela com fé ia ser preservado do ataque das serpentes, das cobras voadoras. Já imaginou essa cena? A gente está num lugar e cobras voando para atacar? De arrepiar, não? E ele falou, e assim a gente deve ter os olhos firmes, fitos na glória de Deus, como a gente vê lá em Doutrina e Convênios, na seção 4, 18 e as outras também. E ele também citou o exemplo de fé e obediência de profetas como Abraão, Zenos, Isaías, Jeremias, e ele testificou da vida de Cristo. Falou também de Leí, a expulsão dele de Jerusalém, como a gente viu no começo do curso, no começo do livro de Mórmon, e Nefe de verdade o chamou ao arrependimento e os alertou sobre o mal, e foi inspirado a dizer que o juiz supremo havia sido assassinado e que o autor do crime tinha sido seu irmão, seu próprio irmão do juiz matou ele porque aspirava o poder, e ele pertencia aos ladrões de Gadiantum, que por sua vez eram inspirados por quem? Eram inspirados pelo inimigo. Aí no capítulo 9, 5 mensageiros foram averiguar a profecia de Nefe, e eles ficaram conversando no caminho para ver se ele realmente tinha acertado, se ele era um profeta ou se ele estava apenas tentando enganá-los. Mas ao chegarem lá, eles viram o juiz morto, cheio de sangue. Então eles temeram, pois eles se lembraram das profecias de Nefe e do castigo que eles viriam caso eles não se arrependessem. E o temor foi tão grande que eles acabaram desmaiando. E os servos avisaram o povo, os servos do juiz. Só que lá acharam que os 5 mensageiros é que tinham sido os culpados, porque eles não sabiam do que havia acontecido lá na Torre de Nefe, e esses 5 homens acabaram sendo presos. No dia seguinte fizeram o funeral do juiz, e os juízes que estavam no Jardim de Nefe perguntaram sobre aqueles 5 homens e conversaram e acharam que Nefe tinha combinado o crime com alguém para poder lhes enganar. E aí esses 5 homens foram soltos, e eles repreenderam os juízes, dizendo que Nefe não havia feito nada, que Nefe realmente era um profeta. Mas os outros mandaram que Nefe fosse preso e amarrado, e aí ficaram interrogando para ver se ele caía em contradição, chegar até oferecer dinheiro. Lembra de Zezuron com a alma e a mulher que ofereceu muito dinheiro para ver se ele
caía nessa tentação e negasse tudo aquilo que ele sabia que era verdade. Só que Nefe ele falou que ele não era assim, que as pessoas justas não se vendem mesmo por um enorme dinheiro. As pessoas justas querem preservar e fazer aquilo que é certo. Aí então vamos para o versículo 21 do capítulo 9. Mas Nefe respondeu-lhes: ó vós insensatos, vós, incircuncisos de coração, e vós cegos e vós, povo obstinado, por quanto tempo pensais que o Senhor vosso Deus vos permitirá seguir por essa senda de pecado? Nefe, mesmo sozinho, os enfrentou corajosamente e os alertou, os advertiu, falando: por quanto tempo mais vocês acham que vão conseguir ficar fazendo isso? E, claro, e depois Nefe lhes disse mais coisas e explicou como fazer César, o verdadeiro assassino, a confessar o crime. Vamos para o versículo 36. Então ele vos dirá que eu, Nefe, nada sei a respeito do acontecido, salvo se me tiver sido revelado pelo poder de Deus. E então sabereis que sou um homem honesto e que fui enviado por Deus. Ele deu a via, as irmãs podem ler, Nefe deu todo o procedimento de como eles deveriam agir, ir lá para a casa de Sesorã, que havia matado o seu irmão Sesorã, para poder ficar com a cadeira de juiz. E eles falam: vocês vão perguntar, ele vai negar a princípio, mas eles iam ver o sangue na roupa dele, e por fim ele ia acabar confessando e admitindo que Nefe não poderia saber disso, não foi algo combinado, mas sim algo que ele recebeu inspirado pelo Pai Celestial. E aí fizeram como Nefe fez, aí eles prenderam o verdadeiro culpado. Depois, no versículo 39, e alguns nefitas que acreditaram nas palavras de Nefe, e também houve alguns que acreditaram por causa do testemunho dos 5, porque eles se haviam convertido enquanto estavam na prisão. Quantas coisas um missionário, uma pessoa sozinha consegue fazer? Nefe, mesmo enfrentando uma multidão, sozinho, correndo até perigo de vida, porque aqueles ladrões, além de numerosos, eles tinham poder, eles tinham tudo a favor deles, podiam matá-lo e podia ficar impune, mas ele corajosamente lhe falou das suas iniquidades, dos seus erros, o chamou ao arrependimento. E aí esses 5 mensageiros, enquanto estavam presos, eles fizeram que eles acabaram se arrependendo e acabaram se convertendo. E nós também, quando há necessidade da gente falar, da gente corrigir ou dizer alguma coisa, a gente tem essa mesma coragem, ou a gente fica com medo, deixando a amizade falar mais alto? A gente, claro, há um porém também, a gente deve saber como falar, não é simplesmente chegar e apedrejar, igual os fariseus faziam. Não, a gente deve saber como explicar a pessoa e fazer a pessoa entender que o erro que ela está cometendo a está afastando do Pai Celestial, e que, se arrependendo, ela pode ter as bênçãos de Cristo em sua vida. Não só pode, como vai acabar tendo. No capítulo 10, aí acabou tendo uma divisão entre o povo. Uns seguiam Nefe, enquanto que outros duvidavam. E Nefe voltou para casa e refletiu sobre as revelações que o Senhor havia lhe dado. E ao estar desanimado pelo povo que era iníquo e está errado, ele ouviu uma voz que lhe disse, versículos 4 e 5. Bem-aventurado és tu, Nefe, pelas coisas que tem feitos, pois observei que foste infatigável em pregar a este povo as palavras que te dei, e não temeste nem te preocupaste com tua própria vida, mas procuraste conhecer minha vontade
e cumprir meus mandamentos. Nefe, ele, como falamos, ele era realmente corajoso. Nefe quis ser o tempo todo obediente e a voz de Deus falou, o próprio Pai Celestial falou com ele, que ele era abençoado pelo que ele havia feito. Ele não estava se importando nem com a própria vida, mas sim em fazer a vontade de Deus. Aí o 5. E agora, por teres feito isso com tanta perseverança, eis que te abençoarei para sempre e te farei poderoso em palavras e ações, em fé e em obras, sim, para que todas as coisas se realizem segundo tua palavra, pois nada pedirás que seja contrário à minha vontade. Nefe, ele estava tão obediente, ele já estava num nível de espiritualidade tão grande, que o Senhor concedeu a ele fazer o que ele desejasse e o que ele quisesse, porque ele, Nefe, não ia pedir ou fazer nada que fosse errado ou o contrário. No versículo 7, eis que te dou poder para que tudo quanto ligares na terra seja ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra seja desligado no céu. E assim terás poder entre esse povo. Ou seja, ele, entre outras coisas, ele ia ter o poder do quê? Do selamento. Tudo que fosse feito aqui ia ser registrado lá no céu. E aí, Nefe foi ordenado a chamar o povo ao arrependimento. E ao ouvir isso, Nefe, ele não voltou para casa como ele estava querendo, e ele foi às multidões pregar. Mas apesar de ter anunciado a morte do juiz, o povo endureceu o coração e ele os advertiu e tentaram o prender. Mas ele estava tão forte com o Espírito, que ele estava tão cheio do Espírito que ele foi arrebatado, ele era levado de um lugar para o outro. Versículo 17. E aconteceu que assim foi ele levado pelo Espírito de multidão em multidão, pregando a palavra de Deus até havê-la anunciado a todos ou tê-la espalhado entre todo o povo. Nefe dava o exemplo de como ser um missionário fiel, perseverante, e por ser tão obediente ele estava cheio do Espírito e por isso ninguém conseguia lhe deitar as mãos. E infelizmente, mesmo com todo o seu empenho, as pessoas lá fizeram mau uso do seu livre-arbítrio e aí houve brigas e mortes pela espada. No capítulo 11, os ladrões causavam iniquidade. E Nefe, então, ele pediu ao Senhor que fosse substituído a guerra pela fome. E assim houve seca de alguns anos lá, tanto para os nefitas quanto para os lamanitas. E o povo, ao sofrer com isso, suplicou a Nefe que isso acabasse e para que eles pudessem, porque nada do que eles faziam, porque se não tinha chuva, eles não conseguiam plantar, e sem plantar eles não conseguiam ter alimento, o gado, os animais usados para alimentação acabavam morrendo, e eles tiveram uma aflição muito grande. É claro, a fome deixa qualquer pessoa aflita. E ao ver o arrependimento do povo, que eles chegaram ao ponto de até mesmo banir os ladrões do meio deles, os ladrões de Gadianton, Nefe suplicou ao Senhor que voltasse a chover. E a chuva veio e a terra produziu. O povo se alegrou e agradeceu a Deus, o glorificando, e o aceitaram Nefe como profeta. E seu irmão Lei também não era muito atrás dele nas obras de retidão. Era um homem justo também. E por alguns anos houve paz na terra, e os nefitas e lamanitas pertenciam à igreja. Então, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Houve o povo, por ficar anos lá sem chuva, por ficar lá passando fome, sofrendo com a seca, eles acabaram se humilhando e aí houve paz. Aí no versículo 22,
fala que teve briga por causa de pontos de doutrina. Eu gostaria de fazer até um parênteses. Às vezes tem algumas irmãs e alguns irmãos que ficam preocupados com doutrina profunda. Gente, um alerta que eu, particularmente pela minha experiência, eu falo. Gente, não existe doutrina profunda. Algumas pessoas ficam preocupadas se Adão tinha um umbigo, já que ele não foi gerado, ele foi formado. E meu presidente de missão costumava dizer sobre isso e alguma que a gente não ia ser salvo pelo umbigo de Adão, mas sim pelas nossas obras de retidão. E a gente não deve se preocupar, qual foi a madeira que Noé usou para construir a arca, qual era o tom de pele do Senhor aqui na terra. Isso são apenas detalhes, a gente não deve se ater ou preocupar com isso. Como alguém uma vez disse, que não existe doutrina profunda, mas sim conversa que afunda. Pelo que eu saiba, caso você tenha uma opinião diferente, deixa aí no comentário. A doutrina mais profunda que existe é o quê? Fé, arrependimento, batismo e dom do Espírito Santo. Ah, mas é os 4 princípios, ordenanças, evangelhos, sim. Mas será que, por exemplo, fé, a gente tem a fé igual a de Nefe? A gente tem a fé igual a de Moisés, de Abraão, de entre todos os outros profetas, de João Batista? A gente tem a fé igual a deles? Algo para se pensar, reflita. A gente já sabe tudo a respeito do Espírito Santo? Quando a gente souber tudo dessas coisas, aí sim, a gente está com a doutrina, a gente vai estar cheio do Espírito e elevar. Medida que a nossa espiritualidade, à medida que a gente realmente se importar com isso, em ser obediente para ter obediência do Espírito Santo. E também, às vezes, algumas questões de dogma. Que tem irmãos que acham que só pode distribuir o sacramento se tiver com o braço aqui para trás. Em alguns treinamentos, inclusive na missão, eu já falei, gente, isso não é obrigatório. Mas tem que ser, mas sempre lembrar aonde está escrito que tem que fazer. A gente sempre deve se lembrar de ler manual. É uma coisa que a minha linda e amada esposa costuma dizer, que nós homens temos em tudo, na vida, na igreja, em algum aparelho, a gente não tem costume de ler manual. E eu já vi muitos homens também se lascando por isso, por não procurarem ler e estudar um manual, acabaram quebrando a cara feia. Um exemplo disso foi de um homem na época do Covid, lá no mercado. Por ele não leu a placa, ele pegou fila errada e ele pegou a fila do caixa eletrônico em vez de pegar a fila para entrar no mercado. E o que aconteceu? Ficou 1 hora lá à toa. E tudo porque ele não se deu ao trabalho pequeno de ir lá ver a verdadeira indicação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu já ouvi, você não deve ouvir rock porque é coisa do inimigo. Não. Em todos os ritmos tem letras que ofendem e outras que não tem problema. A gente tem que se ater ao que realmente nos aproxima ou nos afasta do Pai Celestial. Então, falando isso, né, dogma é tudo que a gente tenta colocar como uma vontade nossa, como se fosse um mandamento da igreja. Eu, no meu caso, eu não gosto de comer peixe nem de pescar, mas isso não me dá o direito de querer proibir alguém de pescar ou de comer peixe, correto? Então, continuando. E aí, nesse povo, aconteceu isso aí. No ano seguinte, essas brigas, essa contenda por causa de pontos de doutrina aumentaram, mas Nefe e Lei, eles tinham conhecimento das escrituras e eles pregaram até conseguir resolver essa questão. E é importante, mais uma vez dizendo, por isso que é importantíssimo estudarmos as escrituras. Não é simplesmente ficar virando folhas, mas sim da gente antes fazer uma oração, a gente pedir ao Senhor inspiração para ler, entender o que a gente vai ler e também para poder aplicar na nossa vida diária, fazer aqueles passos do seminário, entender o cenário histórico, qual é o bom ensinamento doutrinário, a aplicação missionária e a aplicação pessoal. É assim que a gente tem que ler as escrituras.
estudar, melhor dizendo, não é simplesmente virar folhas, mas entender. E em cada leitura a gente aprende algo novo. Depois, alguns dissidentes nefitas e alguns lamanitas quiseram guerrear, e eles roubavam e matavam, e em pouco tempo descobriram os planos secretos de Gadianton, e os ladrões tornaram a causar grandes estragos. E eles desafiaram os exércitos nefitas e matavam os homens e aprisionavam mulheres e crianças. Que barbaridade, hein? E os ladrões ficaram numerosos, orgulhosos e iníquos. Aí podemos ver quanta coisa acontece devido a uma briga, devido a uma dissensão. A gente deve sempre, por isso, vigiar e orar, que uma briga às vezes aparece ser uma coisa pequena e insignificante, mas que pode chegar ao ponto até mesmo de causar guerras, mortes e todo tipo de situações muito tristes. A gente deve realmente tomar cuidado com isso. E aí no capítulo 12 fala da instabilidade dos homens, porque os homens estavam lá tão obedientes e tudo em tão pouco tempo se tornaram iníquos. E da bondade de Deus, de nosso Pai Celestial, porque Ele sempre deixa o caminho aberto para todos os que realmente quiserem se arrepender. Mas as pessoas preferiam as coisas do mundo. E é aquele, né, ele alertou, que a gente deve ajuntar tesouros no céu, onde a traça não vai roer e nenhum ladrão vai poder roubar. Não é verdade? Aí no capítulo 12, o versículo 23. Portanto, benditos são os que se arrependem e dão ouvidos à voz do Senhor seu Deus, pois eles serão salvos. E permita a Deus, em sua grande plenitude, que os homens sejam levados ao arrependimento e às boas obras, para que lhes seja restituída graça por graça, segundo suas obras. Aí nesses versículos o que a gente aprende sobre a salvação? A salvação está aberta a todos se a pessoa não tiver cometido os dois pecados imperdoáveis, que é derramar o sangue inocente, o assassinato a sangue frio, e nem se a pessoa tiver negado o Espírito Santo. Mas lembrando sempre o ladrão que estava lá na cruz do lado do Senhor, o ladrão que reconheceu seu erro estava em melhor condição do que aquele que ficou blasfemando. E aí fala da graça. Às vezes tem pessoas que falam, a gente já está salvo pela graça de Cristo. Não, a gente está salvo depois de, além da graça de Cristo, a gente, depois de tudo que a gente fez que tiver ao nosso alcance, para que a gente possa se arrepender, para que a gente possa se aperfeiçoar. E não é verdade? E então, irmãos, irmãs, essa foi a aula dessa semana. É importante a gente estudar o Evangelho em nosso lar e nossas famílias, e porque isso realmente nos fortalece. E mais uma vez eu digo que a leitura, fazer esses vídeos tem ajudado principalmente a mim, e fico muito feliz de saber que eu estou conseguindo ajudar outras pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e faça seu comentário, e nos vemos na próxima aula. Muito obrigado, até mais. Tchau.